Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre a inteligência artificial, o que era teoria da Parará-Pururu conspiração, hoje é um fato verídico, né? Então, primeiramente, eles nos taxam como loucos, e quando a coisa acontece, eles passam pano, né? Quem que não vê essa afirmação há muito, muito tempo, né? Por exemplo, a espionagem, né? Nós falamos aqui que a tecnologia do 5G veio para espionar, para poder fazer com que todas as câmeras se comuniquem, né? Aí as pessoas falaram assim, não, isso aí é um exagero. Aí depois nós vemos aí nossos políticos indo comprar tecnologia de Israel de reconhecimento facial. Então tudo aquilo que a gente fala que é teoria da conspiração, uma hora chega na sua casa, uma hora batem na sua porta. Por isso é bom você dar atenção às coisas que eu falo aqui, tá? Existe esperança, Deus, enquanto o diabo faz o mal, Deus vai lá e contrabalanceia a balança. Mas é necessário ter conhecimento. Como Oséias mesmo diz, meu povo padece por falta de conhecimento, tá? Então hoje eu vou falar sobre uma afirmação do Elon Musk, tá? Sobre inteligência artificial. E você vai perceber que a situação é muito mais gritante. Muitas pessoas pensam assim, Humberto, vai demorar esses robôs aí até chegar na nossa geração. Meu irmão, já chegou. Só não tá na prateleira porque não é financeiramente viável. Mas aí eu vou explicar uma coisa para você. Por que você acha que existe subsídios para grandes empresas? Por exemplo, em Minas Gerais nós temos ali o Extra, uma rede de supermercado imensa. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil até tinha no passado a Amazon. Por que você acha que existe um subsídio para grandes empresas? Empresas, por exemplo, como o Walmart, que lido de trás para frente, significa Lei Parará-Pururu Marcial. Por que você acha que existem esses subsídios para grandes empresas? Porque elas serão capazes de implementar esse sistema de robótica. Elas serão capazes de implementar esse sistema de inteligência artificial. Primeiro o governo quebra as pernas, tá? Do pequeno empresário, do produtor. Aí depois dá uma cadeira de roda para o cara ficar manco ali. E aí as grandes empresas que deveriam pagar mais impostos pagam menos. Então simplesmente existe esse subsídio. E aí vão fechando as pequenas empresas, os pequenos comerciantes, e vai só sobrando aquelas mega empresas imensas, controladas pelas mãos das trevas. E essas empresas imensas têm dinheiro de sobra para implementar essa tecnocracia todinha que você vos conhece bem. Então é importante você dar ouvidos às coisas que eu falo aqui. Não pelo bem, não pelas flores, mas pelas trevas. Porque infelizmente você vive no mundo que jaz no maligno, tá bom? O próprio João Batista falava sobre isso. E Cristo Jesus também. Então olha só, antes de eu iniciar esse vídeo, eu vou deixar isso bem claro aqui, tá? Eu já falei sobre isso na comunidade fechada. Na comunidade fechada eu falei como burlar o reconhecimento facial, bloquear sinais de 4G, 5G, até possivelmente o 6G que já existe, o Wi-Fi. Eu já falei como configurar o teu telefone e seu computador para você não perder a privacidade. Então são coisas que eu venho ensinando. Por exemplo, eu falei até sobre o Linux, né? Sobre os sistemas que você tem que começar agora a usar por questões de sobrevivência. Aí você fala, não, Humberto, mas você está exagerando. Estou exagerando, meu irmão. Deixa eu só te falar uma coisa. Vai chegar um momento na internet que só vai existir Felipe Neto, só vai existir esses caras mais ou menos aí do sistema, tá? Esses caras mais ou menos que estão com o pé no sistema e o pé fora. São os mancos, né? Não são aqueles que realmente abraçam a causa de Deus. Eles só abraçam a causa dos homens. Então, vai chegar um momento que a verdadeira oposição não vai estar na internet. E quando você pesquisar, tá? Vai ter um sistema, por exemplo, o Pegasus, por exemplo, ou um outro sistema, que quando você pesquisar alguma coisa que não está na pauta da agenda deles, você vai ser taxado como potencial terrorista. Potencial. Vão bater na sua casa, vão arrancar você de sua casa, vão tirar, porque você pesquisou, ousou pesquisar a verdade. Hoje isso não acontece. Hoje. Mas será na sua geração. Não espere 20 anos para isso acontecer. Espere apenas 1, 2, no máximo. Então você tem que ter medidas precativas. Por exemplo, VPN. Então tem coisas que você precisa fazer, tá bom? Se você quer resguardar a vida da sua família. Porque mais vale o conhecimento verdadeiro do que a própria vida. O conhecimento verdadeiro, ele é a sabedoria divina.
A sabedoria divina lhe leva à salvação. Agora, não adianta viver uma vida sem conhecimento. Eu temo o sistema, eu temo o governo, eu temo o diabo. Do que adianta temer se você vai morrer do mesmo jeito? A diferença é como você morre. E o diabo não tem piedade de ninguém. Então é muito mais importante ter sabedoria e conhecimento, discernimento, para saber o que é verdade ou não. Por exemplo, a história nos ensina que na segunda guerra Parará-Pururu mundial, os judeus que foram perseguidos, né, que aconteceu o Holo Parará-Pururu-Cáustro. Por que eu falo assim? Porque eu tenho que burlar a inteligência artificial, o algoritmo do YouTube, para poder tentar trazer para você. São palavras proibidas. Então, nesse Holo Parará-Pururu-Cáustro, como é que eles pegaram os judeus? Olha só como é que o bigodudo, né, o Hitler lá pro Hitler, né, pegou os judeus. Duas coisas. Primeiro, foi cada vez um bloqueio diferente, cada vez uma restrição diferente. Tá? A máscara também era obrigatória, a mesma coisa que está acontecendo agora, cada vez uma coisa diferente. Aí o pessoal, aí os judeus do passado pensavam assim: não, é só mais um bloqueio, não, é só mais uma medida precativa, não, até chegar o dia, eu coloquei isso no Telegram, que eles começaram a distinguir os judeus. Ou seja, eles estavam distinguindo as pessoas umas das outras. E aí os caras ficaram espertos. E dali, meu irmão, foi campo Parará-Pururu de concentração. E é na sua geração, porque a mesma coisa que aconteceu no passado, chamado campo Parará-Pururu de concentração, hoje é chamado de zona Parará-Pururu verde. A mesma coisa. Tá entendendo? A história se repete, meu irmão. E a juventude focada no TikTok, no Instagram, em comprar carrão. Eu preciso de um Camaro, eu preciso de um, sei lá, um Voyage, eu preciso de uma Harley Davidson, eu preciso de alguma coisa de valor, eu preciso impressionar alguém. Olha, o mundo acabando e a galera preocupada com carro, preocupado com mulheres bonitas. Então, assim, graças a essas regalias, graças a essa juventude fraca, manca, e a geração antecessora a ela, que deu início à elite mundial, nós estamos aqui sofrendo as pautas. Então tudo vai acontecer. Você que está me assistindo aqui, você é privilegiado, tá? Então eu recomendo que participe da nossa comunidade fechada. É o primeiro link na descrição. Obtenha sabedoria enquanto ainda tem tempo. Obtenha, absorva o máximo de conhecimento. Eu sempre falo isso. Haverá um dia, meu irmão, que se você quiser subexistir na Terra, né? Porque olha só, a benevolência de Deus é a catástrofe. Porque eles vão chegando no momento que eles vão avançando na tecnologia. Reconhecimento facial, obrigatoriedade de tal coisa, passaporte de tal coisa. Vão só criando restrições. Vai chegar um momento que vai ser tudo obrigatório. E aí eles vão começar a perseguir as pessoas. E a única benevolência de Deus vai ser a inversão magnética. Porque a inversão magnética não fica pedra sobre pedra. Eles destroem o planeta inteiro. É só você ver o mapa de Urbano Monte. Não sobra nada, fica tudo irreconhecível. Aí tudo volta para estaca zero. Deus faz isso por benevolência. Para que a humanidade tenha mais tempo para se restaurar. Para que a humanidade tenha mais tempo para que se salve mais almas. Tá entendendo? Então é benevolência. Mas na inversão não vai sobrar ninguém. Meu irmão, confie em Deus, agarre na promessa de Deus. Da mesma maneira que o diabo influencia os governantes, traz tecnologia dos anjos caídos, que são discos voadores, da mesma maneira Deus tem tudo isso para você poder entender. Eu já contei um relato de um cara que foi teletransportado. Se Deus quiser, meu irmão, ele faz assim, ó, e destrói tudo. Então confie, amarre na promessa de Deus, não duvide do poder dele. Então essa inversão ela vai ser feita justamente para que você tenha tempo. Tá entendendo? É claro que muitos não vão sobreviver, estarão na presença do Criador, e é a melhor coisa que possa acontecer. Mas aqueles que vão sobreviver a essa inversão, que vai logo acontecer, tem que acontecer, porque se não acontecer, nenhuma carne sobreviverá, porque realmente vai ser uma caçada. Então simplesmente você tem que contar com a presença e plenitude de Deus. Ele vai nos proteger. Eu sou testemunha viva dos milagres que Jesus faz na nossa vida. Deus tem um nome e seu nome é Jesus Cristo, tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos lá. Tem uma coisa que é bem interessante pra você entender. Elon Musk é tido como o cara mais inteligente do mundo, é o grande sábio da sua época, ele é simplesmente o cara que desenvolveu grandes tecnologias. Ele é como se fosse o Tony Stark, né, daquele filme O Homem de Ferro. No passado era Homem de Latão, né? Eles acharam mais bonito colocar Homem de Ferro. Então, ele é o Tony Stark, ele tem grande tecnologia,
ele é um cara que tá ajudando o mundo, né? Tipo o Bill Gates, né? E aí acontece, o Elon Musk, assim como o Bill Gates, são figuras, né? São apenas palhaços de circo, são atores, eles não têm capacidade conceitual para fazer alguma coisa, eles estão ali só para representar. Existe uma elite por trás que não sabemos nem quem são, que controlam as ações. O cara, não tem como o cara ser produtivo, tá? Como é a Tesla, e ao mesmo tempo o cara viver dando entrevistas e fumando a ervinha dele. Não tem como. Para o cara fazer acontecer tem que ter perspectivas. Então realmente são atores ali. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir isso. Só que esses caras, eles estão por dentro da elite. Eles estão por dentro das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Neuralink, né? Que eles querem conectar o nosso cérebro à internet, né? Aí você pergunta, isso vai demorar. Será que vai demorar mesmo? Será que vai demorar mesmo? Será que não injetaram nanorobôs na gente, não? É uma pergunta. Será que vai demorar mesmo? Meu irmão, não acredite que a televisão, o jornal... O problema do Brasil é o seguinte. Nós temos eleições a cada 4 anos. Então todo mundo pensa assim, 4 anos. Meu irmão, pensa assim, se nós tivéssemos alguém para controlar, para segurar esse Brasil durante 50 anos com pulso firme, era diferente. Olha para você ver a China e a Rússia. Olha o que os caras estão fazendo. Eles estão preparando os povos deles para conquistarem o mundo. Os chineses estão preparando os povos deles para conquistarem o mundo. Os indianos estão preparando os povos deles, que já são mais de, se não me falando, 2 bilhões de pessoas, para conquistar o mundo. Os russos estão preparando para conquistar o mundo. Aí o Brasil não. O Brasil é a colônia deles. É a colônia, é a mão saborosa deles, entendeu? Os Estados Unidos, o Brasil, todo governo que troca de pessoa a cada 4 anos, nada presta, entendeu? É sempre simples assim, até os Estados Unidos não presta. Mas os Estados Unidos é bonito. Bonito é aqueles lugares que eles mostram, tá? Depois tem um canal chamado Planeta Blog, vai lá e veja a realidade dos Estados Unidos, tá bom? Mas olha só, o Elon Musk ele fala o seguinte: a inteligência artificial ameaça a existência da nossa civilização. Mas é óbvio. Olha só, olha, meu irmão, o meu tataravô tinha essa história para contar. Quando chegou a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, as máquinas a vapor, né? Antigamente os caras ficavam lá, aí para fazer um Fusca, dando exemplo, tá? Eles botavam uma martelada numa chapa e um monte de homem trabalhando, suando, batendo. E aí era um formigueiro para fazer um carro, era um formigueiro. E aí quando chegou a terceira Revolução Industrial, eles começaram a criar máquinas a vapor. Então já tinha prensa que batia, já tinha um monte de coisa. Então daqueles 20, 30 mil funcionários, para fazer tantos X de carro, passou a ter apenas 5 mil. E aí sobraram 15 mil que foram pra rua. E você acha que eles fizeram o quê? Eles simplesmente, cortaram os caras. Eu não vou nem explicar como que é o que estão fazendo hoje, né? Então, em meio à terceira Revolução Industrial, nós tivemos a gripe Parará-Pururu espanhola, que erradicou 9 de cada 10 pessoas, né? Nossa, que interessante, durante 20 anos, né? Exatamente no período da Revolução Industrial. Então, avançou-se a tecnologia, começou uma onda de desempregos, e de repente, misteriosamente, apareceu uma doença que erradicou as pessoas. Aí os que sobraram se adequaram à terceira Revolução Industrial. Agora, mesma coisa, as mesmas fundações, os mesmos caras... Os mesmos, né? Fazendo a mesma coisa. Está chegando a quarta Revolução Industrial. Nós estamos falando de inteligência artificial. A robótica hoje, todo o serviço braçal ela vai fazer. Por exemplo, todo o serviço de infraestrutural ela vai fazer. Então não vai nem médico ou juiz terá mais como ser humano. Serão apenas proprietários e posses, né? E aí o que acontece? Tem 9 bilhões de pessoas. A quarta revolução está aí. Né, inteligência, eles só não trouxeram à tona ainda, porque vai gerar um grande chabu no mercado. Começar a trazer... Você fala, mas eles não têm roupa. Meu irmão, escuta bem. O que é apresentado comercialmente nunca é o que está lá. Nunca é o que está lá. O que nos é apresentado é para a gente começar a nos habituar àquilo. Mas está muito mais avançado. Está muito mais avançado. Se tivesse, por exemplo, um presidente, uma coisa robótica ali com sintética, parecendo um ser humano, você nem perceberia. Então tá muito mais forte do que você imagina, muito mais forte. E o que acontece? Vai chegar um momento, olha só, que a quarta revolução industrial ela vai avançar. E vai chegar um momento que não vai ter como frear mais a quarta revolução. Não tem como mais frear. A inteligência artificial ela pensa sozinha. Não é como um programa de computador que você configura. Se simplesmente o site estiver vazio, você reseta o cache.
Ó, se a sacola da pessoa tiver com compra, você gera o boleto. Não é mais funções. Agora ela toma a própria decisão. Ela toma a própria decisão. Então nós estamos falando de computadores que tomam a própria decisão, computadores quânticos. Nós estamos falando de satélites, de coisas que estão mapeando o planeta inteiro, tá? E aí vão ser o quê? 9 bilhões de pessoas, tá? Para a quarta revolução industrial. Não vai ter emprego para todo mundo. Por consequência, as pessoas vão ficar com fome, as pessoas vão ficar desempregadas, elas vão começar uma guerra parará-poruru civil. Então eles vão começar a reduzir as pessoas para se adequarem à quarta revolução industrial. Foi assim há 100 anos atrás com a gripe parará-poruru espanhola. Tiveram que adequar a população, porque tinha muita gente e pouco emprego. E o que está acontecendo agora? Olha o tanto de gente desempregada. E vai piorar. Então é um ciclo que esses caras estão fazendo que só vai destruir a vida das pessoas, não vai melhorar. Então assim, o que você está vendo agora? O desemprego vai aumentar. Então eles vão capando as pessoas, capando, até chegar um limite ali que ele fala, não, realmente esse limite aqui é o limite que é habitual. Agora, essa quarta revolução industrial é a pior de todas. Por que é a pior de todas? Quem vai sobreviver são só os milionários, são só os bilionários, são só pessoas ricas. Por exemplo, a gente tem uma taxa na Singapura, de cada 10 pessoas em Singapura, uma é milionária. Nós temos uma taxa de tantas pessoas, uma é milionária. No Brasil tipo assim, de cada 100 mil, um é. Então o que acontece? Tá? E no Brasil também é colônia para eles, é lugares de aproveito, tá? Eles não consideram nosso povo aqui um ser humano, eles nos consideram como gados, tá? Então o que acontece? Vai sobreviver só os milionários, só os bilionários. Porque a quarta revolução vai chegar e vai tirar o emprego de todo mundo. Então os únicos que vão sobreviver a isso são aqueles que são os donos, os grandes proprietários. Ah, mas se não tiver ninguém, por exemplo, Humberto, o mercado vai quebrar. A empresa dos caras vai quebrar mesmo, vai quebrar. Só que os caras, eles têm estoque de ouro, os caras estão resguardados, vai quebrar. Só que aí eles vão viver com menos. Então é exatamente o que está escrito nas pedras guias lá da Geórgia, né? É exatamente aquilo ali. Então vai sobreviver só essa classe rica. O pobre não vai mais existir. A classe média não vai mais existir. Só vai existir o cara rico, porque o cara rico, ele vai ter tecnologia, ele vai ter, e vão ser trocas deles mesmos. E aí, meu irmão, nós vamos viver uma segunda Atlantis. O que era Atlantis? Só viviam os poderosos naquela porcaria. Só que na Atlantis, eles tinham tecnologia, não como hoje, a tecnologia era diferente, era uma vertente, era uma vertente alternativa, né? E vivia em Atlantis só os poderosos, né? Atlântida, ou como você queira chamar, continente perdido de Mu. E na borda ali, né, quando era uma Pangeia unido, eram as colônias de escravos. Pergunta para os egípcios para você ver. Escravizaram o mundo inteiro, Roma, Egito. E aí o que acontece? Só que aquele momento de escravidão, o ser humano tinha serventia. Agora o ser humano não tem mais serventia para eles. Então, assim, o que eu falo para as pessoas é isso. Se você não se adequar, você vai pro saco. Só que viver é Cristo, morrer é lucro. Aí a solução que eu falo, olha só, o cara fala que a inteligência artificial vai ameaçar a existência da nossa civilização. O cara que tá à frente disso, né? Aí ele fala o seguinte, ó, diz que renda básica será a forma de migrar o impacto dos robôs. Basicamente essa renda que eles fazem aí. O pessoal ficou desempregado, para não gerar uma guerra civil nesse país, vamos colocar uma renda de 600 reais. Aí por causa de 600 reais o cara prefere ficar em casa sem trabalhar do que trabalhar como pedreiro, do que trabalhar como contador e ganhar 1.800 reais. É assim, brasileiro é assim. Ele fala renda universal, tal. Musk defende renda universal, trabalho físico será opcional para humanos, né? Meu irmão, escute bem uma coisa. Será opcional para os ricos, tá? Não para você. Não, esses carros do Elon Musk é 100 mil dólares. Esses robôs que vão existir, tipo eu, o robô, $1 milhão. Nós não teremos condições de ter essas porcarias, não. Tá entendendo? Aí eu falo que a gente tem que ter um regresso para a natureza. Não é pra gente embocar no meio do mato, que não tem como. O ser humano hoje, ele não tá habituado a isso. Eles nos envenenaram tanto que assim, o corpo humano não consegue mais suportar a floresta, eu te garanto isso. Então você tem que ir para o campo, né? E você tem que preparar a sua geração. Por exemplo, se você é pai ou mãe de família, é o quê? Você trabalhar em cima de um campo, cada vez menos dependente do sistema, e os seus filhos resguardá-los
da elite mundial, resguardá-los do grande irmão e prepará-los para que eles sejam realmente uma força ali, tá? Da mesma maneira que a nossa geração antecessora ferrou com tudo e gerou essa geração horripilante que nós estamos vivendo, o nosso papel agora é barrar esse problema e gerar mais filhos, pessoas que estão em comunhão com Cristo, que não sejam entorpecidas por esse sistema. Que não sejam que pessoas que realmente têm uma certa virilidade. Aí a gente vai ter não só uma certa força de oposição, mas vão ser aqueles caras com discos voadores caça. Meu irmão, Deus está acima de tudo. Olha para a história da antiga aliança, quando teve, não sei se foi Josué, teve guerras, Deus mandou até blocos de gelo para dizimar. Se tiver verdadeiramente uma aliança com Deus, tiver sua fé um grão de mostarda desse tamanhozinho, e você ordenar que aquela montanha se mova daqui para lá, ela se move. Então o nosso papel agora é preparar a nossa geração. Na minha visão é isso. Preparar a nossa geração, os próximos filhos, para que eles tenham uma comunhão tão grande com Deus que o bicho vai pegar para esses caras. É assim, meu irmão. Eles têm medo. Eles têm medo do patriarcado e eles têm medo da população ficar grande. Por isso que eles desejam tanto reduzir a população. Tá entendendo? Então o cara defende a renda básica universal. Você fala, beleza, vou ficar sem trabalhar em casa. Até quando? Porque o que acontece? Eles não podem chegar com 9 bilhões de pessoas e falar para 8,5 bilhões de pessoas, falar o seguinte: a partir de agora vocês não têm mais emprego, se virem aí. Não dá, é a maioria. Então o que eles vão fazer? Nós vamos colocar uma renda universal. Aí, de repente, a classe de metalúrgicos vai deixar de ter renda universal. Aí eles vão dar um jeito de falar que aquela classe de metalúrgico contaminou com alguma doença e vai para campo de zona Pararapuru Verde, né? E sumiu com os metalúrgicos. É assim, você ganha o jogo, não é de uma vez, é aos poucos, tá? Sapo cozinha na água morna. E aí acontece, metalúrgico agora não tem mais renda universal. Agora enfermeiro não precisa mais de renda universal. Aí gera aquela confusão, né? Todo mundo sem renda universal. Só que o enfermeiro é 1% da população, 0,5% da população. Então ninguém vai se incomodar, são só os enfermeiros que ficaram sem renda básica. Aí daqui a pouco são só os desenhistas, são só os advogados. E aí vão tirando, eles vão devagarzinho, até chegar um momento que não vai ter mais ninguém. Então, quem é esperto, quando olha assim, fala, tirar a renda básica dos metalúrgicos, vão tirar de todo mundo. Só que as pessoas não pensam de forma coletiva. O que o sistema fez é separar, dividir para conquistar. César ensinou muito bem isso para os governantes. O que é dividir para conquistar? É branco versus negro, é mulher contra homem, é criança contra adulto. É isso, eles estão dividindo. Aí você entra, por exemplo, em Atos. Se você pega no começo da igreja, em Cristo, Atos, você vê lá o quê? Todos os cristãos devem pensar da mesma forma, de forma coletiva. Ou seja, não pode haver divergência nos cristãos. Aí você tem um cara chamando Deus de diabo, Yahweh. Aí tem um outro cara falando que a antiga aliança ainda existe. Aí tem um outro cara falando não sei o que é pentecostal. O outro é dividido. Tá separando todo mundo ali. Aí é dividir para conquistar. Aí fica, em vez de você ter uma nação de 200 milhões de pessoas unidas, né, numa única causa, você tem ali 3 milhões aqui, 5 milhões ali, aí é mais fácil de você dar cabo. Né? Você que travar uma guerra contra 200 milhões de pessoas, você vai apanhar. Agora, se você tem um soldado, você tem, por exemplo, eu tenho 5 milhões de soldados, né, para batalhar na guerra, só que são 200 milhões de pessoas. Não tem como ganhar essa guerra. Então vamos infiltrar algumas pessoas ao longo de algumas gerações para criar a divisão. Aí, daquelas 200 milhões, as pessoas vão separando. Até chegar o momento, ali daqueles 200 milhões já se separaram, ali sobrou ali a galera que acredita na antiga aliança. 5 milhões, a gente tinha 5 milhões, a gente ganha essa guerra. Aí passou um tempo, aqueles caras ali são adventistas. Eles são 3 milhões, a gente ganha a guerra? Vamos ganhar. E aí sim é assim que ganha a guerra. Como é que pega peixe? É a mesma coisa, joga corda, o peixe fisga a isca, aí você vai e puxa. Aí o peixe começa a ficar bravo. Aí o peixe fica bravo e começa a te puxar. Aí você não aguenta segurar. Se o peixe for grande, você não aguenta segurar. Se você puxar ali, a corda arrebenta. Aí o que você faz? Você espera o peixe cansar, dá um pouquinho de corda para fingir que você tá ganhando essa disputa, que ele tá ganhando essa disputa. Aí o peixe fica feliz, aí ele acalma. Aí você puxa de novo. Aí ele fica nervoso, tal, você não aguenta puxar, você dá um pouquinho mais de corda. Quando você for vendo, o peixe foi embora. Você pegou o peixe aqui, ele foi embora. Aí você puxou, aí deu corda, ele voltou um pouquinho. Aí você puxou, deu corda, voltou um pouquinho. É assim que estão fazendo com a gente, meu irmão.
É assim que estão fazendo com a gente. Então, essa história de renda básica, inteligência artificial, é uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa. Não tem como refrear mais essa tecnologia. O que eu posso dizer para você é que a regressão para o campo, ela vai fazer com que o seu custo de vida abaixe, que é o mais importante. Seu custo de vida vai abaixar, né? E aí simplesmente você não vai ser pisoteado pelo grande irmão de uma vez. E quando chegar o momento, pode ter certeza que Deus vai agir. Quando chegar o grande momento, como Cristo Jesus mesmo diz, se esses dias não fossem abreviados em uma carne sovaria, pode ter certeza que vai ter intervenção de Jesus. Garanto para você, tá? Então, o que acontece? Você tem que se resguardar. E a Bíblia é um diário de bordo, é um relato perfeito. O cristão ele não vive em cidades, ele não vive em Sodoma, ele não vive em Gomorra, ele não vive em Jericó, ele não vive na Babilônia. O cristão vive isolado da sociedade. O cristão não tem parecer com o mundo, não sei nem o que você está fazendo nesse lugar que você está aí. Tá entendendo? Bom, espero que você tenha entendido. Sou Humberto Voldes, vou ficando por aqui. Conheça meu trabalho, tem links na descrição. Eu acho bom você dar valor ao conhecimento, tá? O conhecimento é a coisa mais importante para sua vida. Meu povo padece por falta de conhecimento. Se tivesse conhecimento das coisas, as coisas não estariam como estão hoje, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voldes. Forte abraço.